Classificação. O verbo ele pode ser dividido em condição de regulares e você pode chamar também de irregulares. Esse nome, essa classificação de regular ou irregular, tem a ver com a condição do seu radical para gerar uma nova forma. O radical de uma palavra é aquela parte que dá origem a novas palavras. Por exemplo, nós dizemos que o verbo cantar é um verbo regular, porque quando eu flexiono esse verbo, o radical dessa palavra, que é cante, permanece inalterado. Eu posso dizer eu canto, eu cantei, eu cantarei. Em todos os verbos, em todas as formas, pessoas e tempos, cantarei. Nós vamos ter uma regularidade, ou seja, o radical desse verbo será mantido inalterado. Faltou entender? Foi? Faltou? Tu tens? Tu pede um 8, por favor. E o radical permaneceu inalterado em todas as formações. Professor, eu tenho que fazer a conjugação do verbo para verificar se ele é regular e irregular? Tem. A gente aconselha que faça somente no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Joga para o passado para tu ter certeza que o verbo é regular ou não. Dizemos que o verbo falar também é regular, porque nas três pessoas eu falo, tu falas, ele fala. Você nota que o radical também permanece inalterado. O verbo regular tem a ver com o seu radical, se ele se altera ou não. Tudo bem? O radical tem muito a ver com a questão também fônica. Se a gente dissesse, por exemplo, o verbo tocar. O verbo tocar tem um radical até o C. Tá? Tocar no sentido de apertar com a mão. Tá? Aí eu posso dizer, no imperativo, por exemplo, toque. Toque violão para mim agora. Você diria que o verbo tocar é um verbo regular ou irregular? Você pode pensar, professor, o radical é até o C. Fala para mim o radical de tocar. Toque. Fala. Toque. Fala agora o radical aqui. Fala. Toque. Toque. Ou seja, não mudou. Apesar de ser uma outra letra, o som permanece idêntico. Verbo tocar também é chamado de verbo regular. Mesmo a letra sendo diferente, nós temos o que aqui, gente? Nós temos o que aqui? O som permanecendo igual, tá bom? Quando a gente fala em radical, mesmo que a letra se altere, você tem que verificar se o som realmente foi alterado. Já dos verbos irregulares, por semelhança, você pode fazer o seguinte, é quando eu tenho um radical que se altera na conjugação. Por exemplo, o verbo ouvir, nesse caso, o radical é até o V, eu posso dizer tu ouves, ele ouve, só que o verbo ouvir na primeira pessoa, o V é alterado para cedilha, né? Eu digo como? Eu ouvo ou ouço? Ouço, né? O radical sofreu uma leve alteração. Nós temos aqui um verbo chamado de irregular. O verbo perder também é chamado de irregular, porque eu vou colocar aqui para você ver. Perder. O radical é até o D, eu posso dizer tu perdes, ele perde. Até o D é o radical que permaneceu invariável aqui, não é? Agora na primeira pessoa fica como, gente? Eu perco, perco, com C. Nós tivemos
uma leve alteração no radical. Quem está faltando? Quem é que tem mais faltando? Deixa eu pegar um aqui. Tu pega e deixa aqui em cima dessa cadeira, viu? Quem está faltando? Pêreco. Portanto, a gente chama de um verbo irregular comum, normal. Nós não tivemos tanta alteração desses verbos. Tudo bem? É somente de uma letra. Dentro dos irregulares, posso apagar aqui? Pronto. Eu vou escrever aqui do lado. Dentro dos verbos irregulares, nós temos uma categoria que chamamos de anômalos. Os verbos chamados de anômalos é que, enquanto um verbo irregular comum nós temos alteração de uma letra, nos anômalos, o que é que você pensa sobre a palavra anomalia? É uma anomalia que foge totalmente de um padrão. Só existem dois verbos anômalos, ser e ir. Se você conjugar esses verbos ser e ir, na primeira pessoa o verbo ser fica como, gente? Sou. Ficou só o S do verbo ser. E se você disser no passado o verbo ser, ficaria como? Eu era ou fui. Tanto faz. Era ou fui. Não ficou nada desse verbo. Portanto, eu digo que esse verbo, como ele mudou totalmente a sua estrutura, nós temos um verbo chamado anômalo. A mesma coisa acontece com o verbo ir. Eu vou, não ficou nada do verbo ir. Eu fui, não ficou nada. Somente esses dois verbos na língua portuguesa mudam totalmente a sua estrutura do radical. Tá certo? Também, dentro dos irregulares, nós temos os verbos chamados de defectivos. É chamado de verbo defectivo todos aqueles verbos que expressam falas de animais. Falas de animais. Relinchar, por exemplo, nós dizemos que é um verbo irregular. Desculpa, é um verbo defectivo, porque você não vai usar em primeira pessoa essa formação. Você não vai dizer eu relincho, por exemplo. Você não vai dizer eu relincho. Não se constrói em primeira pessoa a conjugação do verbo relinchar. Ou grasnar, por exemplo, ou zumbi, também não existe. Também são chamados de verbos defectivos aqueles verbos que expressam fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Quais são os fenômenos naturais? Ventar, chover, gear. Todo verbo que expressa fenômeno natural também é chamado de verbo defectivo. Mas, professor, o que é um verbo defectivo? São aqueles verbos que apresentam defeitos em sua conjugação. Ou seja, na primeira pessoa, os verbos defectivos vão aparecer na primeira pessoa, eu não consigo construir na primeira pessoa. Você não consegue dizer, ei gente, eu acordei hoje e relinchei. Não, porque você não é um animal, você não é um jegue, por exemplo, para relinchar um cavalo. Você não vai construir uma frase dessa forma. É defectivo, não existe a primeira pessoa. Fenômeno natural, você também não vai dizer, hoje eu chovi muito. Tu choveu muito hoje. Também não se constrói, tá bom? Por último, os verbos defectivos também são considerados todos aqueles verbos chamados de impessoais. Vou colocar aqui. Verbos impessoais. Olha aí a microfonia. Verbos impessoais são aqueles verbos que não têm sujeito. Ora, se não tem sujeito, não vai ter conjugação. Ele vai ser um verbo defectivo. Um dos clássicos dos verbos impessoais é o verbo haver, que eu não consigo fazer uma construção em primeira pessoa. Não consigo fazer uma construção em primeira pessoa.
O verbo haver, eu houve, isso não vai existir. É chamado de verbo defectivo. Diante desses 3 casos, a gente vai fazer uma listinha de verbos que costumam cair, que não se encaixam em nenhuma dessas aqui. Lembrando, verbos defectivos são aqueles que apresentam o quê, candidato? O quê? Defeito na conjugação. Tenta, por exemplo, conjugar o verbo falir, de ir à falência. Vai, na primeira pessoa do presente. Me diz, eu? Não, falir é passado. No presente, eu falo. Isso não existe, do verbo falir. Por isso que eu digo que ele é defectivo, ele apresenta defeito. Ou, por exemplo, o verbo abolir. Eu abolo. Também não existe. O verbo explodir. Vai. Eu explodo. Isso aqui, apesar de ser dito todo dia para as pessoas, isso não existe. Pelo menos não de acordo com a gramática. Eu explodo também não existe. Colorir. Fica como, gente? Eu coloro, que também não existe. Do verbo colorir, não existe o verbo coloro. São chamados de verbos defectivos porque não apresentam a primeira pessoa. Tudo bem? Faço um destaque aqui para os verbos reaver, que não possui NH, reavenho, isso não existe, formação com NH, e nem precavenho, Quando tiver a expressão NH para os verbos reaver e precaver, eu não tenho formação. Nem com J posso dizer reavejo, nem precavejo. Esses 2 verbos são bastante queridos dentro da gramática, que apresentam comumente erros na sua conjugação. Tudo bem? Podem fazer perguntas, gente, se as tiver. O que é um verbo defectivo? Defeito em qual pessoa? É sempre na primeira? Não vou dizer sempre, viu? Mas costumeiramente na primeira pessoa. Existem alguns verbos, gente, que nós não costumamos flexionar no dia a dia, que por parecer estranho, nós podemos pensar que não existem na primeira pessoa. São o que eu chamo de falsos defectivos. Por que eles são falsos defectivos? Vou fazer uma listinha para vocês aqui. Falsos defectivos. Apesar de estranhos, eles vão existir na primeira pessoa. Vou fazer aqui com vocês, ó. Eu. Vamos colocar o verbo competir aqui, vai. Na primeira pessoa, eu compito. Fala, gente. Eu compito com vocês. Essa frase está totalmente certa. Compito, apesar de afônica. É um som estranho, né, gente? É cacofônico falar eu compito. Você prefere dizer vou competir. É interessante que você, para não conjugar o verbo, você foge para a locução verbal. Em vez de você dizer eu compito, você diz como? Você foge para vou competir e fugindo assim da conjugação do verbo competir. Ele não é defectivo, ele existe. Outro é o verbo polir, de passar um polimento em alguma coisa. Vai lá, você vai dizer que vai polir o carro agora. Vai, eu pulo o carro. Professor, e como seria o verbo pular, de saltar? Da mesma forma. O que vai diferenciar uma coisa da outra é o que, gente? O contexto. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, polir. Posso pensar no verbo gerir. Gerir, de gerenciar. Vai. Gerir. Gerir eu? Gero não. Giro. Que também é a mesma coisa de girar
Eu giro essa empresa com mãos de ferro. Gerir. Posso pensar também no verbo frigir. Frigir, você sabe o que é frigir? Fritar. Mas como é que fica na primeira pessoa? Eu? Não. Frito é particípio do verbo fritar. Eu frijo. Então, tem aqui o verbo frigir. Posso pensar também no verbo valer. Na primeira pessoa fica como, gente? Eu valho. Eu valho existe aqui na primeira pessoa. É isso. Todos esses verbos aqui existem, são comuns dentro de prova. Compito, tem um M aqui. Obrigado, viu? Compito. M antes de P e B. Olá. Faltou mais CD? Tem alguém sem TD? Tu pode pedir lá? 4. Obrigado, viu? Depois que a gente viu todos esses verbos, aprendemos o que é um verbo irregular e um verbo regular. Vamos só resumir aqui. O que é um verbo regular? O radical não muda. E o que é um verbo irregular? O radical muda. Um verbo anômalo? Ser e ir, o radical todo é mudado. E verbo defectivo apresenta o quê? Defeito. Vou pedir que vocês façam agora essas atividades aí. Dá um minutinho para você fazer, a gente responde tudo. Se eu não me engano é de 1 a 7. Da número 1 a número 7, por gentileza. Primeira questão diz o seguinte. Analise as afirmativas a seguir. Os verbos irregulares seguem o modelo padrão de flexão. Os verbos irregulares seguem o modelo padrão de flexão? Isso está equivocado. Por quê? Quem é que segue o modelo padrão? Os regulares. Então a número 1 está errada. 2. Os verbos irregulares tendem a seguir o modelo padrão? Não, eles não tendem a seguir o modelo padrão. Mas com algumas conjugações que se afastam do modelo? Não é mas com algumas conjugações. Justamente é essa a diferença entre um verbo regular de irregular. No meu gabarito, 1 e 2 estão erradas. Para mim, o gabarito seria letra o quê, gente? D de dado. E a gente entraria com recurso com essa questão, mas o gabarito da banca foi C, tá? Coloque aí, sob recurso. Alguém foi de C? Não. Não, rapaz, não faça isso comigo, é D mesmo. Só que a banca disse que era C. Aí a gente entraria com recurso. Eu acho que a banca se equivocou no enunciado quando disse os verbos regulares tendem a seguir. O ato de tender a seguir levaria em conta que os verbos irregulares mantêm o mesmo radical, que não é verdade. Isso não existe, nenhuma gramática vai dizer isso. A banca errou feio aí. Bote aí, gente. Sob júdice, ou então recurso. Mas o gabarito real, se você quiser colocar, é C, mas é D, de acordo com a gramática, viu? 2, do IBFC. Convir é um verbo regular, é um verbo irregular. Assinale a alternativa em que se erra o registro dessa flexão. O verbo convir, gente, é um verbo que nós chamamos de verbo derivado. O verbo vir é o seu primitivo. Vir gera convir, advir, sobrevir. E, como todos os seus derivados, as suas formações também serão iguais. Eu convido vocês a formar no passado algumas flexões do verbo vir de movimento. Eu digo, vou colocar o verbo eu aqui, ó. Eu digo, eu vou no presente, não é? Tu vais, ele vai, nós vamos. Vamos no passado. Eu fui. Eu vou, eu fui, eu irei. Não é verdade? Não é o verbo vir, virei, perdão. É virei.
Se fosse ele vai, ele foi, virá. Se fosse eles, virão. Tudo bem? Ele veio, pode ser também, não pode? No passado, ele veio. Essas terminações aqui vocês conseguem flexionar e não achar diferente. Mas, por exemplo, como seria o verbo convir, que é o que está pedindo aí? Se eu digo, eles virão amanhã para a festa, se eu fizesse um convir, como seria? Vai. Convirão. Porque usa-se a mesma combinação de flexão do que o verbo vir. Se fosse com vou, não dá certo, né? Conviu, ele veio, ele conveio. Vamos analisar essas flexões aí que usam a mesma derivação do verbo vir. Leiam comigo. Todos convinham que era a melhor saída. Grifa por gentileza aí. Convinham. Tá certa a flexão do verbo convinham, apesar de feia. Tira o com. Leia para mim sem o com. Eles vinham. Não dá certo? Então tá certo convinham. Vê a letra C. Quando convier, tira o com. Quando vier, deu certo. Se conviesse, tira o com. Se viesse, dá certo? Dá. Letra D. Suas atitudes convirão. Tira o com. Suas atitudes virão. Tá certinho. Agora veja a letra B, que é o gabarito. Nessa situação, seu discurso não conviu. Tira o com. Se eu botar o viu, fica o verbo o quê? Ver. E não é derivado de ver, é derivado de vir. Agora eu quero que você corrija. Nessa frase ficaria como? Nessa situação, seu discurso não veio, então não conveio. Pode colocar aí. Não conveio. Isso eu vou explicar na próxima aula de verbo, que a gente vai fazer a conjugação dos verbos aqui, tá? Alguém acertou? Letra B de bola. Não acertaram, né? Mas ficou mais fácil agora. Terceira. Um verbo regular foi empregado em qual opção? Letra A. No Brasil, 78% dos executivos consideram. Consideram um verbo regular? Eu considero, tu consideras, ele considera, nós consideramos, vós considerais. Traz. Traz vem do verbo o quê? Trazer, não é? O radical do verbo trazer é o quê? Até o Z. No presente fica como? Eu trago. O Z virou o quê, gente? G. É um verbo irregular. Outros não souberam. Souberam. Sou. Souberam vem de quê? Saber. Me diga se sofreu alteração no radical. Sofreu. É um verbo irregular. Disseram. Vem de quê? Vem de dizer. Sofreu alteração, gente? Sofreu. Agora o verbo estar, ele não sofre alteração no seu radical. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, nós estivemos e nós estaremos. O radical do verbo estar, que é até o T, coloque aí, eu quero que você faça essa observação aí. Não sofre alteração. Pode colocar aí no verbo estar, na letra E. Não sofre alteração, mas a gramática tradicional o considera, pode colocar. O verbo estar não sofre alteração no radical,
mas a gramática tradicional o considera irregular. São razões históricas, gente. O verbo estar ele passou por muita alteração no decorrer da sua formação. É o verbo mais antigo que se tem em história, se tem notícia, viu? Então coloca, professor, o verbo estar é verbo regular ou irregular? É irregular por natureza, mesmo se o radical não sofrer alteração. É uma exceção, tá? Quarta questão. Marcaram que letra na quarta? C? A terceira é letra A. Em Bariloche, neva muito. Nevar é um fenômeno da natureza? É, portanto, todos esses fenômenos da natureza são defectivos. Havia muitos assaltos onde morava. O verbo haver, quando vier no sentido de existir, ou seja, quando ele vier sozinho, ele não tem sujeito, é chamado de verbo impessoal. Se é impessoal, é defectivo, não existe a primeira pessoa. Letra C. Faz 10 anos. O verbo fazer aí, candidato, é um verbo que indica fenômeno natural, não é? Faz 10 anos é ideia de tempo. Pode colocar aí, é tempo. Se é ideia de tempo, ele não faz a primeira pessoa. Então é também um verbo defectivo. É um verbo impessoal. Trovejou, fenômeno natural também. Nós temos um verbo defectivo. E na letra E, que é o nosso gabarito, existe o verbo haver aí, só que ele está formando uma locução verbal. O verbo haver aí não está no sentido de existir. Joana havia o que, gente? Limpado. Sempre que o verbo haver vier como verbo auxiliar, nesse caso, ele vai ter sujeito, vai ser um verbo pessoal e não é defectivo. Mais uma que você errou para contabilizar, não foi? Sim. Que bom, gente. Deus abençoe vocês. 5. Marque a alternativa que apresenta um verbo regular. Marcar o quê? Óbvio, gente. Letra A, só que vocês vão flexionar todas as outras na primeira pessoa junto comigo. Vai. Medir. Mido. Que meço, gente? Mido. Brincadeira, gente. Meço. Como? Eu meço. Pode colocar a primeira pessoa. Vai lá. Meço. Não é merço não, viu? M-E cedilha O. Pedir. Pido. Peço, gente. Dizer. Querer. Quero. Gerir. Giro. Polir. Boa. Competir. Compito. Falir. Aí não pode não. Aí é defectivo. Vamos para a sexta. Então, letra A, quinta. Sexta. Assinalar a alternativa em que todos os verbos são regulares. Aderir é regular? Tenta fazer a primeira pessoa. Você usa a locução, mas quebra a locução. Vai, galera. Eu adiro. Eu adiro não existe, é defectivo. B. Dormir. Durmo. O O virou U, então é irregular. Dizer. Eu. Não, no presente. Eu digo. Sofreu alteração. O Z virou G. Acordar. Acordo, tu acordas, ele acorda, nós acordamos. O radical não muda. Nadar. Eu nado, tu nadas, ele nada, nós nadamos, não muda. Procurar. Tu procuras, ele procura. Letra D é o nosso gabarito da sexta questão. E a sétima mais fácil de todas, vocês acertaram, não foi essa 5, 6, 7, né? Errou? Marcaram o que na 7? Não, se você tiver errado essa, tchau. Porque você não está prestando atenção na aula não, né? Assinar a alternativa que apresenta somente verbos irregulares. Quais são eles? Letra C? Ah, ser e ir, que menos mal. E inclusive são verbos o que aí? Anômalos.
todo verbo anômalo é irregular, mas nem todo verbo irregular é anômalo. Exatamente. Boa. Coloquei aí. Sétima questão, a gente passa para a próxima classificação do verbo, que eu tenho aqui as formas nominais do verbo. Sobre as formas nominais do verbo, o que é que eu tenho para explicar para vocês? Que eu tenho a forma do infinitivo, que são as formações do AR, me diz, vai, ER e IR. Com essas três finalizações eu monto meus verbos no infinitivo. Como exemplo, cantar, que termina em AR, beber, que termina em ER, e subir, que termina em quê, gente? Em IR. Respectivamente, eu tenho primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Verbo no infinitivo, aliás, qualquer forma nominal do verbo que a gente chama, eles não estão flexionados. Essa é a diferença. Se eu digo eu canto para você, esse verbo não está nominal, ele está flexionado, ele está conjugado. Qual é a diferença da forma nominal para a conjugação? Cantar está na forma nominal, ele não está conjugado. Quando eu coloco nas pessoas, eu conjugo, eu flexiono. Canto está numa forma nominal ou está flexionado? Flexionado. Se eu quiser saber qual é a conjugação do verbo cantar, como é que eu faço? O verbo cantar vem, eu canto, vem de quê? Cantar. Cantar termina em AR e pertence à primeira conjugação. Tudo bem? Se eu dissesse o seguinte, olha, se você subisse a árvore, esse verbo está flexionado ou está numa forma nominal? Está flexionado. Ele pertence a qual conjugação? Terceira, porque vem do verbo subir. Ok? Eu como todos os dias às 14. Como? Pertence a que conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Porque você bota no infinitivo para saber como vem de comer. Certo? É nóis. A segunda forma nominal nós chamamos de gerúndio. O gerúndio é conhecido pela terminação que, gente? NDO. Para quem vai fazer prova do IBFC, por exemplo, entender o sentido que o gerúndio me passa, bem como as suas proibições, é essencial. Por exemplo, quando eu escrevo um verbo no gerúndio, que é mais comum aqui no Brasil, a minha ideia é de dizer que um ato está em movimento, está acontecendo. Eu usei o endo aí, acontecendo. Deixa eu colocar só um verbo aqui, né, para a gente demonstrar. Cantando está no gerúndio por quê? Termina em MDO. Eu digo o seguinte, olha, quando eu era criança, não posso dizer que eu queria fazer uma construção com gerúndio, mas não rola, né? Ficava brincando com terra. Esse brincando aí que está no gerúndio dá uma ideia de que um ato se repetia frequentemente no passado. Eu ficava brincando de terra quando eu era criança. Esse ficava brincando, a ideia que se tem é que foi somente uma vez? Peraí, boy. Era que era só uma vez? Não. Era um ato que acontecia frequentemente no passado. Quem vai fazer IBFC, por exemplo, você tem que entender essas relações de sentido. Porque ela vai pedir, o gerúndio expressa uma relação de passado frequentativo. Tinha uma questão que era assim, ó. Eu estudei durante 5 anos na autoescola para tirar minha carteira de motorista. Eu estava indo para a escola, a autoescola. Estava indo para a escola.
Esse indo revela um passado frequentativo, sim ou não? Sim, porque ele estava indo, ele não foi só uma vez. Quanto tempo ele passou indo para a autoescola? Pelo amor de Deus, 5 anos na autoescola, aí imagina para concurso. Então é isso, não vamos passar 5 anos para... Você já tirou a carteira? Já para concorrer aqui, você tem que ter carteira de motorista, não é? Dirigir lá para pique, não é não? Para comprar capacete enfeitado com desenho, é desse jeito, é só no grau. Então é isso, gente, gerúndio. Eu quero que você escreva aqui 3 proibições para o gerúndio. Proibições. Vocês vão fazer discursiva também, vão fazer a prova de redação, e quando você estiver fazendo essa prova de redação, pelo amor de Deus, evite as 3 proibições do gerúndio. A primeira é com carga semântica de futuro. Jamais construa uma frase em que eu tenha um gerúndio com carga semântica de futuro. Por exemplo, pode prestar atenção que você diz frequentemente: vou estar enviando o Pix para você amanhã. Principalmente, né? Esse amanhã nunca chega. Vou estar enviando. O que é que você construiu aqui? Um assassinato da língua. E da moral do bom costume também, não é? O que foi que aconteceu aqui? Você usou o gerúndio com uma ideia de futuro. Isso não pode. Como seria o correto? Enviarei o Pix para você amanhã. Tudo bem? Proibição. O que? Enviarei? Não, bicho. Tira tudo isso. Fica só enviarei. Ou então, vou enviar. Tá de bom tamanho também. Mas vou estar enviando para vocês? Não. Nunca use gerúndio após vírgula. Viu uma vírgula, nada de gerúndio, principalmente quando você estiver escrevendo o texto. E início de frase. Nesses 3 casos, evite o gerúndio, tá? Principalmente na redação. Teve muito aluno que disse: professor, vai ter discursivo, eu vou ter que estudar agora desesperadamente. De gente, sua prova só será corrigida se você passar a atingir o perfil mínimo de todas as outras disciplinas. Aí eu disse: eu não sabia disso. Pois é, filho. Primeiro aprenda as outras, esteja bom nas outras, para quem sabe um dia sua redação seja corrigida. Não passou nas outras, vai corrigir a redação para quê? Aí vai aparecer lá: sua redação não foi corrigida. Eu fiz um curso do Banco do... Foi do Brasil, né? Aí a redação, adeus. Aí não corrige mesmo, né? Não corrige. Mas veio... Qual era a banca? Lembra-se? Mas apareceu o aviso, sua redação não foi corrigida? Não, só eu considero minha da primeira, né? Redação vai para a segunda, né? Gente. Vai estudando tudo, né? Não prioriza não redação não, mas vai estudando tudo. Inclusive língua estrangeira para PNPB foi terrível. Eu disse isso que ia ter. Eu não sei se vocês lembram. Eu disse: olha, vai ter língua estrangeira. Aí veio lá. Espanhol. Vocês vão fazer para espanhol? Quem vai fazer PB? Espanhol? Inglês? Espanhol que parece com português? Não parece não, viu? Aparece. Tem falso cognato demais no espanhol, muito. Ei, gente, participe, termine em ADO ou IDO, e ele dá uma ideia de um fato que foi concluído no passado e acabado. Por exemplo, tenho falado de você. Falado, nós temos a formação do particípio, certo? O que é que se segue aí, gente, no material? Depois que eu falei do gerúndio, a gente vai falar sobre as locuções verbais, que na verdade é a junção de 2 verbos um ao lado do outro. O que eu tenho para falar agora sobre locução verbal
é que você saiba reconhecer uma locução, que é quando um verbo se soma a outro, tendo a expressão de uma só ação. Nessa frase que está escrito aí, eles devem ajudar. Nós temos aqui o que a gramática chama de locução verbal, que são 2 ou mais verbos que transmitem um sentido. E o último dessa locução, no caso ajudar, eu chamo de verbo principal. E o anterior eu chamo de verbo quê? Auxiliar. Por hora, eu quero que você decore apenas isso sobre locução verbal. 2 ou mais verbos que se juntam. O último é chamado de quê, gente? Principal. E o anterior é chamado de quê? Auxiliar. Lembre que o verbo principal sempre virá numa forma nominal. Ou seja, infinitivo, gerúndio ou particípio. Dá uma olhadinha nessa frase 2. Carmen já tinha voltado. Locução verbal por qual razão? Me diz. Já tinha voltado. 2 verbos. Quem é o verbo principal? Voltado. Ele está em que forma nominal? Particípio. Na última. Ai não, não tem não. No gerúndio, nenhuma do gerúndio, não é? Não tem não, nenhuma do gerúndio não. Pronto, vocês entenderam o que é a locução verbal? Isso basta por hora. Agora a gente vai brincar um pouquinho de tempos verbais. Gostaria que vocês pegassem o caderno para rabiscar junto com o tio aqui, tempo e modo. Tempo e modo verbal. Pense na coragem aí, desse rapaz. E vai vir rezar hoje à noite, né? O vinho São Brás do lado, né? Meu filho, você não estava aqui hoje não, um calor desse, com vinho São Brás do lado. Vinho não, ali é sangria, né? Ali é aqui suco com açúcar, uma garrafa de álcool ali. Eu já tomei, viu? Muito. É isso aí, corote. Você já tomou corote? Quem nunca tomou corote, né, gente? Quem foi que nunca tomou corote aqui? Ah, gente, vocês não viveram não, então. Corote com espetinho, em final de festa, né? Com um pouquinho de buchada, um pedacinho de buchada. Vai comer buchada? Quem é que gosta de buchada aqui? Eu comi tanto que enjoei. É bom a buchada com um copinho de pinga. Ave Maria. Só um copinho, assim. Só. Aí demais não. Vamos falar sobre o modo indicativo, que é um modo que geralmente indica certeza que um fato concreto foi realizado. O modo indicativo indica certeza ou um fato concreto. Isso é a sua categoria geral. A gente diz que os verbos no indicativo expressam certeza, mas você não deve se fiar 100% nessa perspectiva, não. Tudo depende de uma frase, tudo depende de um contexto, mas eu tenho que passar aqui. O modo indicativo vai expressar o que, candidato? Certeza e um fato que aconteceu de forma o quê? Concreta. Vou hoje para o curso. É um fato concreto, todo indicativo. Bebi muito corote ontem. Bebi. Foi um fato concreto? Não foi não, gente? Foi. Eu estou dizendo com certeza, eu bebi ontem. Não bebi. Como também não bebi é um fato concreto, eu estou negando, né? O modo indicativo tem 3 tempos. Pretérito, presente e futuro. O pretérito possui 3 ramificações, que eu vou chamar de perfeito, imperfeito e o danado do
mais que perfeito. Vou falar também aqui especificamente para a banca IBFC, tá? Em relação a esses 3 termos. Você, como nativo de língua portuguesa, sabe identificar quando um verbo está no presente, passado ou futuro, não sabe? Não sabe não? Comprei um videogame. Passado. Você pode não saber em qual dos 3 é, mas você sabe que é passado. Comprarei um videogame. Eu tenho o quê? Pode não saber em qual dos 2, mas você sabe que é futuro. Tudo bem? É nóis. Para eu saber isso aqui, eu tenho que saber as terminações desses danados. No pretérito imperfeito, eu tenho as 2 terminações aqui, vai-ia. Para o verbo estar no pretérito imperfeito, ele tem que terminar no vá ou no ia. Todos os verbos vão terminar em vá ou ia, exceto 2, que é o verbo ter, que vai terminar em a, e o verbo ser, que vai terminar em que, gente? Era. Fala comigo. Vá e nha, porque já era. Vocês estão falando comigo não, vai? Vainha, porque já era. Vainha, porque já era. Decorou? Decorou. No mais que perfeito, ele termina no ra. Professor, e o perfeito? Não vou botar nada. Porque o que não for esse ou esse, vai ser esse. É nós. Vamos aqui, ó. Eu. Vamos flexionar nas 3 pessoas aqui os verbos. Comecemos por cantar. Eu digo, eu... Não, é no pretérito imperfeito. Cantava. Cantava está no pretérito imperfeito do indicativo, por quê? Porque termina no vá. É passado e termina no vá. Se fosse o verbo beber, bebia, termina em que, candidato? Ia. Subir, subia, termina no ia. Se fosse o verbo ter, não, mas nha, tinha. E se fosse o verbo ser? Ser não. Era, que é exclusivo para o verbo ser. Era. O pretérito imperfeito, ele pode indicar, é aí a palavra-chave para o IBFC, vários sentidos. A depender do contexto em que ele é empregado, você deve reconhecer que aqui está no pretérito imperfeito e o sentido que ele aborda dentro da prova. Por exemplo, eu cantava quando a polícia chegou e me levou preso. Eu cantava, está no pretérito imperfeito? Tá. Mas ela pode simplesmente não perguntar nada, perguntar o seguinte: o verbo cantava indica que uma ação foi interrompida? Sim ou não? Sim. Aí você olha para o texto e interpreta. Bom, ele estava cantando, a polícia chegou e levou ele preso. Ação interrompida. O pretérito imperfeito também pode indicar, candidato, uma ideia de um fato frequentativo no passado. Eu cantava durante os anos de 2017 e 2018. O que é que esse verbo indica? Que uma ação foi interrompida? Não, indica o quê? Um passado habitual, certo? Que era um hábito eu fazer. Tudo depende de como a banca pergunta. E você tem que saber interpretar. No mais que perfeito, que a terminação é ra. Fala vibrando, fala. Ra. Ra. Essa terminação ra é no mais que perfeito, que a gente chama de Michel Temer, porque ninguém usa, só ele que já morreu. Michel Temer já morreu, gente. Tô brincando, morreu não. Ele tá no formol. Cantara, fala pra mim. Não tô ouvindo, gente, animação, fala. Cantara, nada de cantará. Beber. Bebeira, subir. Subir dá vontade de dizer subirá, né? Ter. Não vem com tera, não. Tivera.
Vem dizer cera, vem. É o que? Era. Fora. É fechado. Fora. O que é que o mais que perfeito indica? Tu está copiando isso aqui, não está, cristão de Deus? O sentido do mais que perfeito é que você tem que anotar que isso cai demais. Anote. O que é que o mais que perfeito nos passa? Ação antes de outra. É sempre uma ação, isso já foi questão de prova, é sempre uma ação que é feita antes de outra. Se eu dissesse o seguinte: eu apanhara de meu pai quando fui para a escola. Eu apanhara do meu pai quando fui para a escola. Qual foi dos atos que aconteceu primeiro? O ato de apanhar ou o ato de ir para a escola? Apanhar. O verbo no mais que perfeito sempre vai anteceder a uma ação que for descrita a seguir ou anteriormente. Ele se apõe às ações que estão sendo descritas. Tudo bem? Subir a árvore depois desceu. Qual foi das duas formas que eu tenho aí? A primeira ação que foi feita foi o quê? Logicamente, porque para descer você tem que subir, não é, gente? Então, subira a árvore depois descera. Depois desceu. Descera não, depois desceu. Ação antes de outra. Vamos conjugar agora no pretérito perfeito. Fica como aqui? Me diz. Eu cantei. Bebi. Subi. Tive. Fui. E qual é o sentido que o pretérito perfeito me passa dentro de um texto? Vários. De um fato que foi feito e finalizado sem frequência. Perceba a diferença, viu? Escute. Eu fumei maconha na adolescência. Eu fumava maconha na adolescência. Tem diferença? Sim. Fumei foi um ato esporádico, concreto, pontual. Eu fumava maconha, dá ideia de quê? Você dá ideia, você consegue interpretar com isso, é um fato frequentativo no passado. O pretérito perfeito indica que um fato foi concluído e pontual, ele não teve frequência, ele acabou, encerrou. E o imperfeito, ele vai dar uma ideia de que um fato começou no passado e perdura até hoje. Ou então que ele teve uma continuidade no passado. Vocês estão balançando a cabeça que nem reação bovina. Vocês estão entendendo mesmo, né? Ah, bom. O solzinho lá fora tá bom, não tá, gente? Quem veio de moto tá ótimo. Aqui no Ceará o que a gente não tem é carência de vitamina D, né? Não é? Olha, se você pegou aqui, saiu daqui e foi para a cantina, você já pegou a cota necessária de vitamina D pelo menos para um mês. Porque, adeus, né? Assim, todo vestido também não. Pegar uma unha, entrou todinho os raios, o V, o C. Vamos para o presente. Como é que fica aqui? Eu vai cantar? Eu canto, bebo, subo, vai gente, sem preguiça. Tenho, quer mais? Sou. Me diga, tem algum problema você entender aqui e conjugar os verbos no presente? Eu acho que não tem nenhum problema não, tá de boa aqui, não tá? Conjugação perfeita. Vamos fazer agora o futuro, que se divide em dois. Eu posso dizer aqui o future. O futuro, que é chamado do presente, e o futuro do pretérito. Isso aqui, esse cara aqui é muito importante para a sua prova, o futuro do pretérito. Muito, muito mesmo. O futuro do presente, ele vai indicar
um fato concreto daqui a pouco. O final dele é rei ou ra. E aqui é ria. Façamos aqui no futuro do presente. Me diz eu, vai cantar eu, cantarei, eu cantaria. Você pode fazer com todos os outros verbos, gente. Beberia, não. Eu beberei, eu beberia, subir. Subirei, subiria, ter. Terei, teria. Fazer a flexão não tem tanto problema não, tá? Nesses verbos comuns não. Ria, irei. O futuro do presente indica um fato concreto no futuro. Fato concreto no futuro. Logicamente no futuro. É um fato que realmente vai acontecer no futuro. Eu cantarei hoje no culto. Cantarei, futuro concreto. Cantaria, nesse caso aqui, pode indicar, bicho, muita coisa. Pode indicar desistência, não pode? Desistência. Rapaz, eu cantaria no culto hoje de noite, mas não vou poder ir. Desistência de um fato. Pode indicar ausência. Estou lembrando como é que estava na prova, era ausência de responsabilidade. Como assim, Vitor? Ausência de responsabilidade? Pensa o seguinte, você que é um policial, que vai dar um depoimento numa TV e você prendeu um rapaz que é, abre aspas, suspeito de ter assassinado alguém. Aí você vai na entrevista, quem é esse rapaz? O que aconteceu aqui? Aí você lá, todo fardado, vai. O rapaz que matou a esposa. Epa, meu filho, eu vou lhe processar. Você não sabe se eu matei. Aí você vai usar o quê? O futuro do pretérito. Para indicar uma ausência de responsabilidade do que você está dizendo. Olha, o rapaz, o João Batista de Souza, que matou, não, que teria matado a esposa. Teria. Eu me ausento da responsabilidade de dizer que aquilo é verdadeiro ou falso. Ninguém vai me processar. Usa o futuro do pretérito quando você estiver passando um fuxico para frente ou qualquer coisa. Vai dar depoimento, futuro do pretérito nele. Ninguém me processa. Olha, essa moça aqui que teria saído com o fulano. Aí disse, eu vou lhe processar. Não, não pode me processar. Eu não disse que você saiu. Eu disse que você o quê? Teria saído. Use o futuro do pretérito para você se livrar das acusações, tá, gente? Vocês que serão policiais aí, olha, esse rapaz vai trabalhar na penal, olha, João que teria passado a droga aqui para o outro, vendido, entrado com o celular que teria entrado com o celular dentro da cadeia, olha, que teria, ninguém pode te acusar de nenhum crime aqui não, tudo bem? Tudo, o que a gente vai pegar agora aí? Material aí, faz aí, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª. Sexta questão, marcar o quê? Sexta. Ocorreria é futuro do quê, gente? Do pretérito. Ah, mas não está perguntando não, mas bota, futuro do pretérito, ocorreria. Tem 2 sextas, é? Ah, é essa de baixo aí, na verdade é a 8, né? É 8, perdão, 8. Eu vou renumerando, viu? 8. E jamais nos ocorreria trocá-lo por outro. Ocorreria, futuro do pretérito e indica uma ação que é o que, gente? Incerta. Você está vendo aí que mesmo sendo indicativo, está indicando um fato o que, gente? Incerto. Letra A, quem fica acertou aí? Tá de boa, se tem um mínimo de interpretação, você vai, né? 7.
Andara indagando, questão da Idecan, que errou feio aí na pergunta, mas você consegue responder. Andara, termina no mais que perfeito, não é? Por isso o gabarito é letra E. Mas pera aí, volta lá no enunciado. O verbo principal da locução está empregado no gerúndio. Não tem gabarito para essa questão. E ela não anulou. Ela disse que dava para entender pelo contexto. Não dá vontade de dar um murro na cara dela, não dá? Não, gente. É verbo, conserta aí. É verbo auxiliar. Só corrige o enunciado. Todo mundo marcou letra E, mas o enunciado está equivocado, viu? Agora, se ela botasse gerúndio, a gente puxava uma faca para ela. 8. Grife os verbos e indique seu tempo. Vamos fazer com o tio aí. Falará. Mais que perfeito. B. Sairá. Sairá. Futuro do presente. Saíra. Aí seria mais que perfeito. Sairá. Futuro do presente. Heitor saiu cedinho. Pretérito perfeito. Você não se esquive de classificar isso aí, viu? Senão você não aprende, não. Gorete preferia meninas. Gente, é complicado o verbo preferir. Preferir pode ser o seguinte, ó. Gorete preferia ou preferiria. Aqui é futuro do pretérito, aqui é pretérito o quê? Imperfeito. É a mesma coisa do verbo querer. Se fosse Gorete queria no pretérito imperfeito, quereria no futuro do pretérito. Você toma cuidado também com o verbo ir, viu? Por exemplo, me diga aí, é comum eu dizer o seguinte: ei, amanhã eu ia na tua casa, mas desisti. Essa frase é comum você ouvir no dia a dia? Rapaz, eu ia jogar futebol hoje, mas não vou. Ia. Eu disse, oxe, como é que tu ia se ia é passado? Como deveria ser? Fala, gente, iria. Eu iria jogar futebol mais tarde. Eu ia no campo todas as tardes do ano passado. Aí tá certo. Vamos cuidar com o verbo ir. Então, gente, preferia. Gorete preferia meninos. O que é isso? PI, pretérito imperfeito. Humberto preferiria meninos. Futuro do pretérito. Gilberto tinha, nha. PI, pretérito imperfeito. A menina era medrosa, era. Vai, porque já era. Sim, o que é? PI. Enxugara. PMQP. Pretérito mais que perfeito. Eu ia dizer PQP, olha. Não. Eu ia ao centro. Não, eu ia. Pretérito imperfeito. Se fosse no futuro, iria. Regaria agora mesmo as plantas. Futuro do pretérito, na J. Francisca bebe cerveja, presente. Suiane foge, presente. Chique escreverá. Qual dos dois do futuro? Do presente. Silvani iria a Juazeiro. Futuro do pretérito. 9. Nomeie as formas nominais do verbo. Essa é a mais difícil, né, gente? Vamos grifar na letra A. O gerente da loja disse para sair. Quem é o verbo que está na forma nominal aí? Não, forma nominal. Sair. Aí bota um i de infinitivo. Terminado o trabalho, vamos descansar. Tem dois aí. Ado, que é particípio. E ar, de descansar, que é infinitivo. Pode parecer besta, mas faça. Cantar é uma delícia. Cantar. Infinitivo.
A Ana já tinha falado, nha. Na verdade é ado, né? Ado, particípio. Estou comendo, gerúndio. Correndo, gerúndio. Na 10 está pedindo para classificar os verbos regulares ou irregulares. Frigir, bota na primeira pessoa. Frijo. É do verbo fritar, mas não é frito, não é frijo. Bota um J aí. Mudou? Mudou, é irregular. Reaver. Dá para botar eu reavenho, eu reavejo? Não, ele é defectivo, irregular. Está pedindo só irregular, irregular, né? Medir. Sim, gente. Irregular. Torcer. Regular ou irregular? É regular. O cedilhazinho não muda não, viu? É regular. Torcer. Torço. É regular. Partir. Regular. Eu parto. Pintar. Regular. Eu só queria que você colocasse a G aí. Coloca. Só para reforçar. G. Estar. Bota aí na G. Estar. É o quê? Regular ou irregular? Mas ele não muda. Qual foi a observação que eu obtei lá no inicial? Histórico. Bota aí. Tradição. Ele é irregular por tradição. Na 11 pediu para você grifar os verbos defectivos. Digitar é defectivo? Não, eu digito. Explodir é defectivo? Pode grifar. Eu explodo não existe. Querer é? Não, porque tem eu quero. Relinchar? Sim. Som de bicho. Lembrar não. Precaver? Sim. Marca de baixo, que é a L. Reaver? Também. Ouvir? Ouço? Existe. Não é, então não grifa. Trovejar é. Ventar é. Agradecer não é. Falir é. Reaver é. Chover é. Gerir é? Não, eu giro existe. Polir. Maquiar. É maquio, nada de maqueio, viu? Existe. Frigir já foi, que não é. Colorir é. Tá bom? É isso, gente. Tchau.